pessoas desagradáveis. Tudo bem, Bia? Não, né? Eu queria falar de pessoas agradáveis, mas tudo bem, vamos falar de pessoas desagradáveis. Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas desagradáveis. Uma que é aquela mal educada mesmo, que ela não tem noção do que se fala ou não se fala, o que é uma coisa privada, o que é uma coisa que pode ser discutida publicamente. E outra é aquela pessoa que tem prazer em chocar, em ver o outro constrangido, em ver o outro passando uma saia justa. Desses dois tipos, né? As pessoas desagradáveis, a mal educada é mal educada mesmo, quer dizer, ela não faz por maldade, ela é inadequada, mais do que desagradável. É um diamante não lapidado, falta só uma lapidação ali. Mas são pessoas que, se você der um toque, são pessoas que se corrigem rapidamente, elas não fazem de maldade mesmo. Não é. Às vezes é uma fala, tipo assim, chega, vai puxar um assunto, puxa um assunto. Falta um pouquinho de elegância. Falta um pouquinho de elegância, mas absolutamente trabalhável. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis guardados a 7 chaves para você viver seu propósito de vida, manter-se sempre motivado, atingir o sucesso utilizando todo o seu potencial e muito mais. Um método comprovado. Não deixe passar essa oportunidade única. Enfim, vamos ao vídeo. Aquelas outras que gostam, assim, pessoas que gostam de chocar ou pessoas que gostam de ver o outro em situação de constrangimento, aí a gente já tem que botar um pezinho atrás. Porque nesse tipo de pessoas, a gente vê muito assim, pessoas que são extremamente inseguras, mas para disfarçar a sua insegurança, elas fazem o outro ficar numa situação para elas se sentirem menos ruins. Essas pessoas que a gente pode, no primeiro momento, ter muita pena, porque assim, nossa, mas a pessoa é tão insegura. Mas é muito ruim, porque existem várias maneiras de lidar com a insegurança. Não é se alimentando do constrangimento alheio. E é interessante que esse tipo de pessoa, ela sempre pega alguém que é mais educado, é uma pessoa que ouve muito, né? Porque elas gostam tão pouco de si próprias que elas não levam em consideração pessoas que tratam elas bem. Para você ver o nível de falta de autoestima dessas pessoas. Elas preferem aparecer pelo desagradável do que por uma questão de ser uma pessoa bacana, uma pessoa elegante. Tentando ir ali num ponto fraco sempre, do outro, né? Porque aí ela sai um pouco do foco. Sai de cena. Ela sai do foco. O foco passa a ser o constrangimento do outro. Mas você vê que não é uma maneira bacana de se notar. Ela quer ter uma relação de poder, mas de uma forma... onde ela esteja numa situação superior. Superior. Né? E são pessoas... Para não mostrar sua fragilidade. Para não mostrar sua fragilidade, para que o foco seja da outra pessoa. E tem pessoas que levam isso tão a sério, dessa sua incapacidade de ser ela, né? E ter uma segurança, uma tranquilidade, porque uma pessoa segura é muito tranquila. Não é uma pessoa que fica tentando chamar atenção, tentando introduzir um assunto. Se não rolar um papo, não rolou. É aquela coisa que vai acontecer. Você chega num lugar, tem pessoas que você sintoniza, tem pessoas que não sintonizam. Isso não é nada demais, faz parte da vida. Mas existem pessoas que, naquele afã de aparecer ou de se fazer presente no ambiente, elas são capazes de como é que eu vou dizer? Levar o outro a uma situação tão ruim. É como se eles se alimentassem dessa coisa desagradável, como se alimentasse desse sentimento ruim que provocam no outro. E aí eu digo que são pessoas de pouca luz, né? É como se alimentasse de uma escuridão. E eu acho isso muito ruim. E diante de pessoas assim, você só tem duas opções, né? Quem fala muito isso é uma amiga nossa que a gente tem, uma psicóloga muito bacana, a Patrícia Pérez. Né? Ela brinca, tipo assim, que pessoas desagradáveis, você só tem duas maneiras de lidar. Ou você ouve e faz a egípcia, calada, para assim, não dar ibope, não passa aquela informação. Se você não puder, né, sair, né, você não alimenta. E se você puder, você sai. Você pega a primeira direita e vai saindo de mansinho, sem perder a educação, sem perder a elegância. Nos dois casos. Exatamente. E o que essas foram dicas que você deu. Agora, você acha que esse tipo de pessoa, se ele começa a perceber essa dificuldade nele, né, e tem a humildade de querer procurar
quais seriam as dicas para ele trabalhar? São coisas da insegurança da vida dele, né? Não, mas aí eu acho assim, aí teria que ser aquele que faz isso por uma questão de não saber. É aquela pessoa que de repente ascendeu a um nível social diferente, não sabe como se comportar e comete gafes e pode ser desagradável. E pede para Exatamente. ajuda. Essa pessoa vai pedir ajuda. Essa pessoa quer melhorar. O desagradável nunca. O desagradável legítimo, ele não quer melhorar, ele quer aparecer. E para aparecer, ele vai aparecer de qualquer maneira, nem que ele tenha que ser desagradável. É aquela coisa assim, tem gente que quer tanto uma fama que ele não se incomoda se a fama vai ser estar na primeira página do jornal por ter cometido uma atrocidade. Mas ele vai valorizar a primeira página do jornal. Você sempre fala que pessoas que querem aparecer, o castigo delas é não aparecer e não dar mídia para elas. Exatamente, nunca. Eu gosto de falar isso, por exemplo, pessoas muito famosas, né? Tipo assim, pessoas, ídolos mesmo, eles atraem muitos fãs. E existem dois tipos de fãs, da mesma maneira. Existe aquele fã que gosta do seu ídolo, ele gosta de ver, ele admira, ele quer iluminar aquele trabalho, ele torce. Esse fã é maravilhoso, porque ele não quer ser visto, ele realmente quer ver o brilho do seu ídolo. Existe um tipo de fã que ele quer ser visto pelo seu ídolo. Esse é um fã que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser desagradável para ser visto. Ele pode provocar, botar uma perna para o seu ídolo passar, para cair e ele ser obrigado a ver. É mais ou menos isso. E existe, né? Então, o segundo tipo, que é essa pessoa que quer aparecer a qualquer custo, esta pessoa tem que ter, eu acho que tem que ter muitos amigos verdadeiros para chegar e dizer, fulano, não tá bacana. Porque é que nem criança não chora. E se ela chora e consegue uma coisa, ela vai o tempo todo negociar esse choro, a manipulação. E se uma pessoa muito insegura e que quer muito aparecer, começa a fazer coisas desagradáveis e ela consegue seus objetivos, quer ser vista, ou ser falada, ou ser reproduzida, ou ser compartilhada de uma certa maneira nas redes, ela vai fazer aquilo, porque o objetivo foi atingido. O grande problema é que nós como sociedade, nós temos que ter esse compromisso de não dar ibope para isso. Porque senão é como uma criança. Ela deu certo, ela vai reproduzir. Mas não é por aí. Desagradável é desagradável. Cuidado com as chances que a gente dá para as pessoas que te desrespeitam. Desrespeito não merece chance, merece correção de rota. Então, a reflexão de hoje é: nunca dê muitas chances, segundas ou terceiras, principalmente, às pessoas que te desrespeitam, porque certamente essas pessoas deixarão de te respeitar cada vez mais, até o limite improvável de desrespeito. Então, fica a reflexão, fica a dica, fica a resenha pra gente refletir. Então, muitas pessoas, e isso acontece muito com pessoas que foram abandonadas pela família ou não tiveram pais, elas não têm muita percepção do que é cuidar, do que é amor. Aí chega alguém na vida dizendo, olha, eu amo, por isso que eu cuido de você, por isso que eu digo que você tem que vestir, o que você tem que falar, como você tem que se portar. A pessoa pode achar que realmente aquilo é amor. Se você parte do pressuposto que você se veste mal, tudo que você fala é besteira, como o outro insinua, tudo que você faz não é bom o suficiente. Aí não é só carência, é uma autopercepção muito ruim. Então você acaba realmente acreditando que aquela pessoa é maravilhosa e que está te dando toques, né, cuidando de você, e que te quer bem. Você pode confundir isso com amor. Se ela não tem um parâmetro de um amor saudável, ela pode achar que aquilo é amor e por isso ela tolera. No relacionamento abusivo familiar, você poderia trazer assim, como a gente identificar uma relação abusiva assim, de um pai ou de uma mãe?
é sempre essa coisa de desqualificar o outro, mesmo de forma sutil. Então é muito comum, por exemplo, uma mãe ou um pai falar do filho na frente de todo mundo. Fulano tem medo disso, não gosta daquilo, não se socializa. Ficar expondo esse adolescente ou essa criança de uma forma que no fundo está denegrindo. Não é que não possa falar, mas nunca em público. E é interessante que parece que as pessoas, pais, familiares, aproveitam um evento familiar para fazer exatamente isso, comparar filhos, ou comparar primos, ou tipo assim, porque você não faz que nem o filhinho da fulana que está em Harvard? Porque ele não é o filhinho da fulana, entendeu? Então assim, parar com essa coisa de sempre fazer menos, né? A pessoa fala assim, eu estou jogando, não faz nada, só joga bola. Essa relação de poder... É sempre o menos, né? A gente às vezes tem muito em famílias, é uma relação de poder, e principalmente financeira, de querer ter o controle, né? Nem sempre é só financeiro, é o controle mesmo. Porque quando vem junto com o financeiro, aí é muito ruim, porque a pessoa valida esse controle porque banca. Mas às vezes o controle vem ao contrário. Tem mulheres que têm dinheiro, sustentam o cara e mesmo assim é ele que dá o controle de tudo. Nem sempre. Quando junta o controle e o poder financeiro, o controle fica muito mais forte. E quando você falou sobre a relação abusiva no trabalho, né? Assim, é uma relação de poder do chefe ou do próprio colega? Como que é isso? É porque Tanto identificou pode ser, alguma coisa? Em geral, é do chefe para os funcionários, mas pode ser entre os funcionários também. E também pode ser, hoje já é considerado, aí daria a coisa do assédio moral, né? Do próprio funcionário para o chefe. Porque tem funcionários que falam mal do chefe pelas costas, com os outros colegas, né? Denegrindo a imagem, colocando, fala isso, mas em casa deve apanhar da mulher. Tenta fazer uma manipulaçãozinha. Óbvio. Né? A gente sabe hoje que o assédio moral, porque antigamente se dizia que o assédio moral, que é esse exercício de poder no trabalho, era definido só de cima para baixo, era do chefe para o funcionário. Hoje a gente sabe que é do chefe para o funcionário, entre os funcionários e do funcionário para o chefe também ocorre. Porque quando você vai denegrir a imagem de alguém, não importa para onde você está fazendo isso, é um assédio moral. E tudo isso se baseia dentro de relações abusivas. Sempre. Por exemplo, se você tem uma relação no trabalho e o teu chefe sempre te critica, quer dizer, você não tem um elogio e sempre as críticas são em público, né? E eu costumo dizer o seguinte, as críticas podem ser feitas, mas vamos fazer em particular, não precisa ser público, né? Agora, os elogios vamos fazer em público, não tem problema nenhum, entendeu? Então agora, se você começa dentro de um trabalho, o outro está sempre errado, ele nunca faz do jeito que você colocou, nunca é o resultado que era previsto, isso é um assédio, isso é um abuso. E você falando sobre abuso, né, e a gente falando assim, aí você traz religião. E tem essa relação de abuso também dentro das religiões. Óbvio. Porque eu de vez em quando, eu converso com pessoas, o responsável pelo templo ou pela igreja, aquele padre que manipula as situações, né? Não, sempre tem. Olha só, onde tiver relacionamentos humanos, você vai ter relação de poder. É da essência do ser humano. A questão é se esse poder vai ser exercido de uma maneira perversa ou não empática e maléfica mesmo. A diferença é essa. Bia, síndrome do Hulk, popularmente chamada, né? Isso. Mas a gente está falando sobre o transtorno de explosões intermitentes. Exatamente. O que você pode falar um pouquinho sobre a síndrome do Hulk pra gente? O transtorno já foi chamado até transtorno da raiva intermitente. Hoje é chamado transtorno da explosão intermitente. Se é intermitente, é uma coisa que acontece com muita frequência. Para a gente caracterizar uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela tem que ter explosões absolutamente desproporcionais, pelo menos 2 vezes por semana, tá? Num período de 3 meses. No mínimo, né? Isso pode ocorrer muito mais. O que acontece é que todo mundo tem raiva, né? Isso é uma coisa comum. Mas as pessoas, em geral, elas acumulam uma raiva, têm dificuldade de falar, de se colocar, e aí elas explodem. No caso do transtorno da explosão intermitente, não. São pessoas que aparentemente não têm problema nenhum, estão numa situação de diversão, numa tranquilidade, e às vezes por uma besteira, mas besteira mesmo. Por exemplo,
pediu uma bebida com uma pedra de gelo. Aí o garçom trouxe o copo com 3, 4 pedras de gelo. Aquilo já é o suficiente para ter uma explosão absolutamente desproporcional ao que está ocorrendo. E essas pessoas são capazes, além de falar obscenidades, assim, xingamentos, uma coisa muito violenta, são capazes também de arremessar objetos, quebrar objetos, independente do valor dos objetos. Quer dizer, não é uma coisa em nenhum momento planejada. Né? Antigamente se falava muito dessas pessoas como se elas tivessem quase como um ataque de fúria, mas uma coisa assim, cegas, elas ficavam cegas de raiva. O que difere se essa pessoa tem o transtorno, é que as pessoas que sofrem do transtorno da explosão intermitente, elas se arrependem profundamente depois. Entram num sofrimento, tentam pedir desculpas e elas não sabem controlar. Então é um desespero de não ter controle dessa reação. E requer tratamento, tá? Em geral, a gente usa para essas pessoas anticonvulsivantes. Por isso que durante muito tempo se achava que isso era um tipo de epilepsia. Não uma epilepsia tradicional, com convulsão, mas é como se fosse uma alteração elétrica que desencadeasse... Dá aquela explosão. Exatamente, porque não tem a ver, ela é capaz de arremessar um objeto que ela gosta muitíssimo, pegar um celular, jogar na parede, uma coisa que é importante para aquela pessoa, não tem a ver com o valor. Isso é muito ruim, porque dificulta os relacionamentos afetivos, que a pessoa não aguenta. Muito difícil. Muito difícil. E logo depois a pessoa se arrepende, pede perdão, mas ela não consegue evitar que aquilo ocorra de novo. Então a gente pode dizer que é uma questão realmente de um transtorno e o cérebro realmente ele dá essa carga que as pessoas descarga, que as pessoas pensam que pode que é uma convulsão, que é um É um ataque de fúria, mas só que não é uma coisa acumulativa como ocorre com as pessoas, né? Que as pessoas vão, assim, acumulando, não falam uma coisa, vão engolindo sapos. Isso é diferente. Uma pessoa que está numa sobrecarga de estresse, está sofrendo muita pressão e não está conseguindo colocar isso, e às vezes do nada ela explode. Mas a diferença é porque é uma explosão assim. Naquele momento passou, fica mal também, mas acabou. Daqui a 3, 4 meses vai ter uma outra. A explosão acumulativa, ela tem a ver também com o tempo, ocorre muito raramente. Né? Quando é uma pessoa que vai acumulando, não consegue dizer o que está pensando ou está passando por situações difíceis, isso pode acontecer uma vez de 6 meses, uma vez de 8 em 8 meses. No caso do transtorno da raiva ou da explosão intermitente, isso é muito frequente. Né? Isso é 2, 3 vezes na semana. Para a gente pegar o diagnóstico é assim, né? Então, de 2 a 3 vezes na semana por mais de 3 meses. Por no mínimo 3 meses. Então, assim, geralmente são pessoas que a gente nota tem algum componente muito atlético. É engraçado isso. Não sei porquê. Você vê que são pessoas dispostas a atividades físicas, necessitam de atividades físicas. Uma coisa que a gente nota é que essas pessoas, se não estiverem fazendo atividades físicas, isso exacerba a quantidade de explosões. A gente consegue perceber através de exames de imagens? Olha, o exame de imagem mostra muito pouco. O que a gente vê é mais um diagnóstico clínico mesmo, porque aquela pessoa, você está com ela é uma pessoa tranquila, doce, e de repente é uma coisa do nada, mas é do nada, é um detalhe que você fala assim, não, se você nunca presenciou, você olha e fala assim, não, a pessoa está brincando, está fazendo um teatro, tipo assim, te peguei. Não. E quando você vai ver, a coisa vai tomando uma proporção que parece uma fúria que ela se auto-regula, porque a pessoa vai até o limite, né, se prejudica, se expõe num patamar que é inexplicável. Você tem pessoas que isso ocorre só na questão verbal, proferindo palavras horrorosas, dizendo coisas indizíveis, assim, até para pessoas que gostam, né? E, ao mesmo tempo, você pode ter acompanhado de uma descarga motora mesmo, de quebrar coisas, arremessar coisas, e isso vem com um arrependimento muito grande, que é um pouco diferente, por exemplo, porque no transtorno borderline você tem essas explosões. A impulsividade, mas geralmente é desencadeado por uma sensação de rejeição. Né? E geralmente o border não se arrepende na hora, não.
Ele tenta até se justificar. No transtorno da raiva intermitente, não, a pessoa se arrepende profundamente, é como se ela falhasse em se autocontrolar. É quase um distúrbio do autocontrole mesmo. Não consegue. E uma relação, para ser considerada boa, é uma relação que eu dou o meu melhor. Isso sim é amor verdadeiro. A relação tóxica, ela vai começar a quebrar esses paradigmas totalmente, né? Então é muito comum na relação tóxica a pessoa que é abusada se sentir culpada. Não deixe de acessar nosso primeiro link no comentário fixado ou na descrição, pois nele você descobrirá passos infalíveis guardados a 7 chaves para você viver seu propósito de vida e seguir o caminho do sucesso com método comprovado. Você irá descobrir o que te impede de encontrar seu propósito, potencializar seus objetivos de vida, aprender a encontrar seu propósito, manter-se sempre motivado, atingir o sucesso utilizando todo o seu potencial e muito mais. Um guia absolutamente completo. E ao acessar, você terá também direito a um bônus exclusivo. Não deixe passar essa oportunidade única. Não deixe de conferir o vídeo na miniatura acima, onde a doutora Ana Beatriz fala sobre relacionamento abusivo, para que você não caia nessa armadilha em nenhuma área da sua vida. Ou então, maratone nossa outra playlist abaixo com os melhores vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa.